Cadê a sua família? A pergunta veio de uma inocente menina de 9 anos, direta, sem filtro. Victor Almeida, dono de uma fortuna de 8 dígitos, travou. Olhou ao redor da mansão decorada, a ceia impecável, os 12 lugares vazios à mesa, e não teve resposta, porque naquela noite de Natal, o homem mais rico da região estava completamente sozinho. Todas as mensagens que ele enviou, visualizadas, nenhuma respondida. A família que ele esperava, ninguém apareceu. Até que essa menina, filha da empregada dele, fez a pergunta que ninguém nunca teve coragem de fazer. E a resposta mudou tudo. Victor Almeida ajustou o relógio de pulso, um Patek Philippe de R$400 mil, e olhou para a mesa do jantar pela 5ª vez em 10 minutos. Tudo estava perfeito. Peru assado com crosta dourada, farofa com castanhas importadas, vinho francês respirando na temperatura exata. Cristais da Boêmia refletindo as luzes da árvore de Natal, que tinha mais de 4 metros de altura e fora decorada por uma equipe especializada. 12 lugares à mesa, guardanapos de linho italiano dobrados em formato de cisne, arranjos florais que custaram mais que o salário mensal de Helena. Victor contratou até um chefe para preparar tudo. O homem trabalhou o dia inteiro, recebeu em dinheiro e foi embora antes das 7 da noite. Nem quis ficar para ver o resultado. Só fez o trabalho e saiu. Como todo mundo fazia com Victor, tudo impecável, tudo vazio. Ele caminhou até a janela panorâmica que dava para o jardim iluminado. Lá fora, a piscina aquecida soltava vapor no ar frio da noite. As luzes decorativas piscavam em sincronia perfeita. Parecia comercial de margarina. Mas comercial tem família sorrindo. Ali só tinha silêncio. Ele pegou o celular. A tela acendeu mostrando o grupo da família. Sua última mensagem estava ali, solitária, enviada às 14h. Ceia às 20h. Espero vocês. Visualizada por todos. Respondida por ninguém. Ele rolou a conversa para cima. Viu as últimas mensagens do grupo. Aniversário do neto em setembro. Ele não foi. Formatura da sobrinha em novembro. Ele mandou um pix e uma desculpa. Aniversário de casamento do filho em outubro. Ele estava em reunião. Sempre estava em reunião. Sempre tinha algo mais importante. Até que ninguém mais esperou por ele. Victor digitou outra mensagem às 17h. Confirmem presença, por favor. Visualizada. Silêncio. Às 19h, ele tentou de novo, desta vez apenas para o filho. Rodrigo, vem jantar comigo. 2 tiques azuis. Nada mais. Agora eram 21h30. A comida começava a esfriar. Victor trancou a mandíbula. Ele não ia demonstrar fraqueza. Não ia ligar atrás de ninguém. Orgulho era algo que ele nunca perdeu, mesmo quando perdeu todo o resto. Ele serviu uma taça de vinho e bebeu em pé, olhando para a sala de estar decorada com guirlandas caras e luzes programadas. Parecia cenário de filme. Mas filmes tinham pessoas. Aqui só tinha ele. E Helena. Helena Santos estava na cozinha guardando as sobras em potes plásticos. Ela trabalhava para Victor há quase 8 anos. Conhecia a rotina. Conhecia o silêncio. Conhecia a solidão disfarçada de superioridade. Ela viu esse homem construir um império, viu ele fechar negócios milionários por telefone enquanto ignorava ligações da família. Viu ele comprar carros que nunca dirigia, relógios que nunca usava e uma mansão grande demais para uma pessoa só. Viu ele afastar todo mundo que tentou se aproximar. No começo, Helena achou que ele era só mal educado. Depois, percebeu que ele era sozinho. E, ultimamente, começou a perceber que ele estava cansado de ser sozinho. Ela nunca comentava, só fazia o trabalho. Mas naquela noite, sua filha estava com ela. Isabela tinha 9 anos e olhos curiosos demais para o próprio bem. Ela observava tudo com aquela sinceridade perigosa das crianças que ainda não aprenderam a mentir por educação. Mãe,
Por que tem tanta comida se só tem ele? Isabela perguntou em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Helena lançou um olhar de aviso. Isabela, respeito. Mas é verdade, tem comida para 20 pessoas. Victor ouviu. Fingiu que não ouviu. Bebeu mais vinho. Helena secou as mãos no avental e suspirou. Ela pegou a bolsa, ajeitou o casaco da filha e foi até a sala. Senhor Victor, vou indo. Deixei tudo organizado. Amanhã eu volto cedo para limpar. Victor acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da taça. Pode ir. Helena hesitou. Ela o conhecia bem demais. Sabia que ele ia passar a noite inteira sozinho, fingindo que estava tudo bem, bebendo até apagar a consciência. O senhor vai ficar bem? Ela perguntou, num tom mais suave. Claro, ele respondeu seco. Sempre fico. Helena ia sair quando Isabela parou no meio da sala. Ela olhou para a árvore gigante, depois para a mesa cheia, depois para Victor, parado ali como uma estátua de terno Armani, e fez a pergunta. Cadê sua família? O silêncio foi cortante. Helena arregalou os olhos. Isabela! Mas a menina não tinha maldade, só curiosidade genuína. Ela olhou para Victor com aquela inocência brutal que só criança tem. Todo mundo tem família no Natal. Cadê a sua? Victor sentiu algo apertar no peito. Ele abriu a boca para responder. Ia soltar uma frase cínica. Algo como, família é superestimada ou prefiro ficar sozinho. Mas a frase não saiu, porque era mentira. E mentir para a criança parecia mais patético do que admitir a verdade. Ele só disse, não vieram. Isabela franziu a testa. Por quê? Isabela, chega. Helena segurou a mão da filha, puxando-a para a porta. Desculpa, senhor Victor. Boa noite. Mas antes de sair, Isabela se virou de novo. Lá em casa não tem peru, não. Tem frango assado e arroz. Mas tem um monte de gente. Minha avó, meus tios, meus primos... Ela deu de ombros como se fosse óbvio. Se o senhor quiser, pode ir lá. Ninguém devia passar o Natal sozinho. Helena ficou paralisada. Isabela, pelo amor de Deus! Victor olhou para a menina. Depois para Helena. Depois para a mesa vazia. Ele podia rir. Podia dispensar. Podia dizer que não precisava de caridade de empregada. Mas a verdade é que ele estava cansado. Cansado de fingir que tudo estava bem. Cansado de passar mais um Natal sozinho naquela mansão fria. Cansado de ser o homem que ninguém queria por perto. Então, ele fez algo que surpreendeu até ele mesmo. A que horas é a ceia? Helena quase engasgou. Senhor, na sua casa. A que horas vocês jantam? Eu? Agora. A gente está indo agora. Victor tirou o paletó do terno, jogou no sofá e pegou as chaves do carro. Então vamos. Helena não sabia o que dizer. Isabela sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E pela primeira vez em anos, Victor Almeida saiu da própria mansão na noite de Natal, para jantar na casa de quem ele sempre tratou como invisível. O carro de Victor era um Mercedes-Benz Classe S, couro legítimo, painel digital, som Burmester. Custou mais de R$800 mil, mas naquele momento, dentro dele, só tinha silêncio constrangedor. Helena estava no banco de trás com Isabela. Victor dirigia olhando para a rua iluminada por luzes de Natal nas casas simples do bairro. Ele não vinha para aquela região há anos. Talvez nunca tivesse vindo. Isabela olhava pela janela animada. Tá vendo aquela casa ali, mãe? A dona Célia colocou o Papai Noel no telhado. Quase caiu, mas conseguiu. Helena forçou um sorriso, mas estava tensa. Ela não conseguia parar de pensar no absurdo da situação. Seu patrão, dentro do carro dela, não, do carro dele, indo jantar na casa dela, com a família dela, no Natal. O que ela ia dizer para a mãe? Para os irmãos? Trouxe meu patrão porque a filha de vocês tem boca grande? Senhor Victor, Helena começou hesitante. O senhor tem certeza disso? Porque a gente pode voltar, não tem problema nenhum. A casa é bem simples, sabe? Nada como o senhor está acostumado.
Victor manteve os olhos na estrada. Eu não vou julgar sua casa, Helena. Não é isso, é que... Ela mordeu o lábio. É muita gente. É barulho. Criança correndo. Televisão alta. Cerveja barata. Não tem nada chique. Victor finalmente olhou para ela pelo retrovisor. Helena, eu tô indo porque sua filha me convidou. E porque, sinceramente, passar mais uma noite sozinho naquela casa ia me matar. Então relaxa. Eu não vou para lá para criticar nada. Helena suspirou. Ela ainda não sabia se aquilo era boa ideia. Isabela, por outro lado, estava empolgada. Minha avó faz um frango com farofa que é muito bom, e meu tio Marcos sempre conta piada. Ele é engraçado. Às vezes é besta, mas é engraçado. Victor quase sorriu, quase. Eles viraram numa rua estreita, casas coladas umas nas outras, portões de ferro, muros baixos, música tocando em algum lugar, cheiro de churrasco no ar. É ali, Isabela apontou. A Casa Azul. Victor estacionou em frente, era uma casa simples, pintura desbotada, grade na janela, um varal com roupas no quintal, mas estava iluminada, cheia de vida. Dava para ouvir as vozes lá dentro, risadas, uma criança chorando, alguém gritando, quem pegou meu copo? Helena respirou fundo. Bom, vamos logo antes que eu mude de ideia. Eles desceram do carro. Isabela correu na frente e abriu o portão. Helena ajeitou a blusa, nervosa. Victor colocou as mãos nos bolsos, tentando parecer casual. Mas ele estava deslocado, terno Hugo Boss, numa casa onde ninguém usava nem sapato social. Helena abriu a porta. O som explodiu. Música alta, vozes sobrepostas, cheiro de comida misturado com perfume barato e cerveja. A sala estava cheia. Gente sentada no sofá, na cadeira, no chão. Crianças correndo. A televisão ligada no volume máximo, passando um filme de Natal que ninguém estava assistindo. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho preso num coque, avental sujo de molho, apareceu da cozinha com uma travessa na mão. Helena! Você demorou, menina! Eu já estava achando que você não ia mais vir! Era Dona Marlene, mãe de Helena. E então... ela viu Victor. Parou no meio da sala. A travessa quase caiu. Quem é esse? Helena limpou a garganta claramente sem saber como explicar. Mãe, esse é o senhor Victor. Ele é... meu patrão. O silêncio foi instantâneo. Todas as conversas pararam. Todo mundo olhou para Victor. Um homem de terno caro parado na porta, completamente fora do contexto. Dona Marlene franziu a testa. Patrão, o que ele está fazendo aqui? Isabela entrou correndo, animada. Eu convidei, vó. Ele estava sozinho. Ninguém foi na casa dele. Aí eu falei que ele podia vir aqui. Marlene olhou para a neta, depois para Helena, depois para Victor. Você trouxe seu patrão para a ceia de Natal na minha casa? Helena abriu a boca, mas Victor se adiantou. Foi ideia da Isabela, Dona Marlene. Se for causar incômodo, eu posso ir embora. Não quero atrapalhar. Marlene o encarou por longos segundos. Olhou ele de cima a baixo. Avaliou o terno, o relógio, a postura ereta. Então cruzou os braços. Cê come frango? Victor piscou surpreso. Como? E farofa? Também. Mas cerveja barata? Eu aceito qualquer cerveja. Marlene soltou um suspiro longo, como se estivesse tomando a decisão mais difícil da vida. Então entra logo e tira esse terno ridículo. Você vai suar que nem um cavalo aqui dentro. Victor hesitou. Ele olhou para Helena, que deu um sorriso nervoso de bem-vindo ao caos. Ele entrou. A porta se fechou atrás dele. E pela primeira vez em anos, Victor Almeida estava cercado de gente que não queria nada dele. Nem dinheiro, nem contato, nem favores. Só queriam jantar. Um homem careca, barrigudo, de bermuda e chinelo, levantou do sofá e estendeu a mão. E aí, patrão? Eu sou Marcos, irmão da Helena. Você quer uma cerveja? Victor apertou a mão dele, ainda processando tudo. Eu aceito. Marcos jogou uma lata gelada para ele. Victor pegou no reflexo.
Senta aí, mano. Fica à vontade. Aqui ninguém morde. Só a avó, às vezes, mas só quando tá nervosa. Dona Marlene gritou da cozinha. Eu ouvi, Marcos! Risadas explodiram na sala. Victor sentou numa cadeira de plástico perto da mesa improvisada. Havia pratos desemparelhados, copos de requeijão, talheres misturados. Nada combinava, mas tudo funcionava. Isabela apareceu ao lado dele com um prato de salgadinho. Quer coxinha? Minha avó fez. Victor pegou uma, mordeu. Estava quente, crocante, com recheio de frango desfiado temperado. Simples, perfeito. Tá bom? Isabela perguntou ansiosa. Victor mastigou devagar, engoliu. Tá muito bom. Isabela sorriu orgulhosa e saiu correndo. Victor olhou ao redor. As paredes tinham manchas de umidade. O sofá estava rasgado em um canto. A televisão era antiga, de tubo. Mas havia fotos na parede. Muitas fotos. Aniversários, formaturas, casamentos. Gente sorrindo, gente presente. Dona Marlene voltou da cozinha com o frango assado. Colocou no centro da mesa improvisada. Pronto, tá servido. Quem quiser pega. Aqui não tem frescura. Todo mundo se levantou ao mesmo tempo. Foi um caos organizado. Pratos sendo passados, gente esbarrando, criança pedindo refrigerante, alguém derrubando farofa no chão. Victor ficou sentado, observando. Ele não sabia onde se encaixar. Então Helena apareceu ao lado dele com um prato. O senhor quer que eu monte para você? Victor balançou a cabeça. Não, eu monto. Ele se levantou, pegou um prato de vidro meio riscado. Serviu frango, arroz, farofa, vinagrete. Comida simples, sem etiqueta, sem frescura. E quando ele sentou de novo, apertado numa cadeira de plástico, comendo com um garfo torto, ele percebeu que estava sorrindo. Não um sorriso educado, não um sorriso de reunião de negócios, um sorriso real. Dona Marlene sentou ao lado dele com o prato cheio. E aí, patrão? O que você faz da vida? Victor limpou a boca com um guardanapo de papel. Eu tenho uma empresa de logística. Logística? Que diabo é isso? Transporte. Distribuo mercadoria para todo o Brasil. Marlene deu uma garfada na farofa. Entendi nada. Mas deve dar dinheiro, né? Você tá de terno num dia de Natal? Victor quase riu. Dá dinheiro, sim. E cadê sua família? Você é casado? A pergunta pegou ele de surpresa. O sorriso sumiu. Fui. Há muito tempo. Filhos? Rodrigo. Mas a gente não se fala muito. Marlene o encarou, mastigando devagar. Você escolheu o dinheiro, né? Victor travou. Como assim? É sempre a mesma história. Homem que trabalha demais, esquece da família e quando vê, tá sozinho. Ela deu de ombros. Dinheiro é bom, mas não esquenta a cama, não. O silêncio foi breve, mas pesado. Então Marcos gritou do outro lado da mesa. Vó, deixa o homem comer em paz. Ele acabou de chegar. Marlene revirou os olhos. Eu só tô falando a verdade. E voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Victor olhou para o prato, mexeu na farofa. A frase de Dona Marlene martelava na cabeça dele. Você escolheu o dinheiro, né? Sim, ele escolheu. E agora estava ali, sentado numa cadeira de plástico, cercado de estranhos, comendo frango simples, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. A noite avançou. A mesa foi esvaziada, os pratos lavados no tanque. As crianças caíram no sono no sofá. A televisão continuava ligada, mas agora em volume baixo. Apenas alguns adultos ficaram na sala, conversando, rindo baixo, bebendo cerveja morna. Victor estava sentado na varanda pequena da casa. Uma cadeira de plástico branca rachada no encosto. Uma lâmpada amarela atraía insetos. O som da rua era quase nenhum. Só o cachorro do vizinho latindo longe. Ele olhava para o celular. A tela estava acesa, o grupo da família ainda aberto. As mensagens dele continuavam lá, sem resposta. Ele rolou para cima. Viu fotos antigas.
Rodrigo criança, a ex-esposa sorrindo. Ele mesmo, mais jovem, segurando o filho no colo. Quando foi que tudo desmoronou? Ele sabia a resposta, sempre soube. Foi aos poucos. Reunião após reunião, viagem após viagem, aniversário perdido, apresentação escolar esquecida, promessas não cumpridas, até que um dia ninguém mais esperou por ele. E Vítor aceitou, porque era mais fácil trabalhar do que encarar o vazio que ele mesmo criou. "Cê tá bem?" Ele virou. Dona Marlene estava na porta, secando as mãos num pano de prato. Vítor trancou o celular e o guardou. "Tô só pensando." Marlene sentou numa cadeira ao lado dele, com aquele jeito direto de quem não pede licença. "Você não tá acostumado com bagunça, né?" Vítor deu um meio sorriso. "Não, mas foi diferente, bom diferente." Marlene o observou em silêncio. Depois suspirou fundo. "Cê me lembra meu ex-marido." Victor olhou para ela, surpreso. "Como assim?" Ele também era workaholic. Trabalhava que nem condenado. Achava que sustentar a casa era suficiente. Que amor era dinheiro no fim do mês. Ela balançou a cabeça. "Mas criança não quer dinheiro, quer presença. E mulher também não." Vítor sentiu o desconforto subir pela garganta. E o que aconteceu com ele? Ele morreu sozinho. Infarto, no escritório. Ninguém percebeu por 3 horas. O silêncio foi pesado. Marlene continuou sem piedade. A Helena chorou, não porque sentiu falta, mas porque percebeu que nunca teve um pai de verdade. Só um homem que pagava as contas. Vítor engoliu seco. Ele sabia exatamente do que ela estava falando, porque ele era esse homem. Para o filho, para a ex-esposa, para todo mundo. "Eu não sei consertar isso." Ele admitiu baixo. Marlene deu de ombros. "Ninguém sabe. A gente só tenta. Mas tem que tentar, né? Porque senão um dia se acorda, olha ao redor e não tem mais ninguém." Victor olhou para as próprias mãos. Mãos que assinaram contratos milionários, que fecharam negócios, que construíram um império, mas nunca seguraram a mão do filho por tempo suficiente. "Eu tentei ligar para ele hoje," Victor disse, quase num sussurro. "Pro meu filho. Ele não atendeu." "E você ligou uma vez só?" "3 vezes." Marlene cruzou os braços. "E quantas vezes ele ligou para você nos últimos anos?" Vítor não respondeu, porque a resposta era óbvia. "Muitas. E ele nunca atendeu." Marlene se levantou, batendo a poeira da cadeira. "Então 3 ligações é pouco, né? Você tem que ligar 100, 200, até ele atender. Ou até ele acreditar que você mudou." Ela entrou de volta para casa, deixando Victor sozinho com o peso da verdade. Ele pegou o celular de novo. Abriu o WhatsApp. Foi até o contato do filho. Rodrigo Almeida. Última conversa. 8 meses atrás. Victor começou a digitar. "Rodrigo, eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo. Eu fui um péssimo pai. Mas eu queria." Ele apagou. Começou de novo. "Oi, filho. Feliz Natal. Eu..." Apagou de novo. Ele não sabia o que dizer, porque nenhuma frase ia consertar anos de ausência. Mas Marlene estava certa. Ele tinha que tentar. Então digitou o mais simples possível. "Oi, Rodrigo. Eu sinto muito. Por tudo. Eu queria muito te ver." Enviou. Um tique. 2 tiques. Mensagem entregue, mas não visualizada. Victor prendeu a respiração. Esperou. 1 minuto, 2 minutos, 5. Nada. Ele soltou o ar devagar, guardando o celular. Não ia ser fácil. Talvez nem fosse possível, mas ele ia tentar. Porque a alternativa era continuar sozinho. E depois daquela noite, ele entendeu que solidão não era luxo, era prisão. Helena apareceu na varanda, enrolada num casaco fino. "Senhor Victor, a gente já vai dormir. O senhor quer que eu chame um Uber? Ou o senhor quer ficar? Tem um colchão no chão da sala, mas é apertado." Victor balançou a cabeça. "Não, eu vou para casa. Obrigado, Helena, por tudo." Ela hesitou. "O senhor tá bem?" Victor olhou para ela.
Helena, a mulher que limpava a casa dele há anos, que preparava comida que ele mal comia, que via ele sozinho todo dia e nunca disse nada. Até a filha dela dizer: "Eu não sei se tô bem", ele admitiu, "mas eu tô diferente." Helena sorriu de leve. "Diferente é um começo." Victor se levantou, ele estendeu a mão. "Obrigado, de verdade." Helena apertou a mão dele, firme, calorosa. "O senhor é bem-vindo aqui sempre que quiser, viu? A Isabela já está planejando o próximo almoço." Victor quase riu. "Ela é persistente, igual ao pai." Helena deu de ombros. "Mas com o coração melhor." Ele saiu pela porta da frente. Isabela estava dormindo no sofá, abraçada com um primo. Dona Marlene roncava na cadeira. Marcos cochilava com a cerveja na mão. Era caótico, desorganizado, imperfeito, mas era família. Vitor entrou no carro, ligou o motor. O painel digital acendeu, mostrando a temperatura perfeita, os bancos aquecidos, o som premium, mas era tudo tão vazio. Ele dirigiu de volta para a mansão em silêncio. As ruas estavam vazias, as luzes de Natal ainda piscavam nas casas. Mas naquela noite tudo parecia diferente. Ele não era mais o mesmo homem que saiu daquela casa algumas horas atrás. Quando chegou na mansão, as luzes automáticas acenderam. A árvore de Natal ainda brilhava na sala. A mesa ainda estava montada, intocada. Victor entrou, fechou a porta e o silêncio voltou. Mas dessa vez, ele sentiu, realmente sentiu. Não como o fundo musical da rotina, mas como algo sufocante, doloroso. Ele subiu para o quarto, tirou o terno, tomou banho, deitou na cama king size, coberta de lençóis egípcios de 1000 fios. E não conseguiu dormir, porque a pergunta de Isabela ainda ecoava na cabeça dele. Cadê sua família? E a resposta doía mais agora do que antes, porque ele finalmente entendeu que não era sobre onde eles estavam, era sobre por que eles não estavam. 3 dias depois, Victor estava no escritório. Reunião de planejamento para o primeiro trimestre, projeção de crescimento, expansão de rotas, novos contratos, números, gráficos, lucro, tudo o que ele sempre viveu por. Mas ele não conseguia se concentrar. No meio da reunião, o celular vibrou. Ele olhou discretamente. Era uma mensagem de Rodrigo. Victor sentiu o coração acelerar. Ele desbloqueou a tela com as mãos tremendo. A mensagem era curta. "A gente pode conversar?" 4 palavras. Só isso. Mas eram as 4 palavras que Victor esperou anos para ler. Ele olhou para a sala de reunião. Executivos discutindo lucros, assistentes anotando estratégias, gráficos projetados na parede. E pela primeira vez na vida, Victor Almeida fez algo impensável. Ele se levantou no meio da reunião. "Desculpem, eu preciso ir." Os executivos pararam, surpresos. "Senhor Almeida, a reunião ainda não acabou." "Eu sei, mas tem algo mais importante." E ele saiu, sem explicação, sem desculpa. Porque pela primeira vez em décadas, ele colocou a família na frente do dinheiro. E isso, ele percebeu, era o começo de tudo. Victor marcou com Rodrigo num café pequeno, longe do escritório. Nada sofisticado. Sem garçons de gravata. Sem cardápio em francês. Só um lugar simples, onde ninguém ia reconhecê-los. Ele chegou 15 minutos adiantado. Sentou numa mesa de canto, pediu um café que nem tocou. Só ficou mexendo na xícara, nervoso, esperando. A porta do café abriu. Rodrigo entrou. Victor sentiu o peito apertar. O filho estava diferente, mais velho, barba por fazer, olheiras fundas, roupas simples. Ele não parecia o garoto que Victor lembrava. Parecia um homem cansado. Rodrigo viu o pai. Hesitou. Por um segundo, Victor achou que ele ia desistir e ir embora. Mas ele veio. Sentou na frente de Victor, sem sorrir, sem cumprimentar. Só sentou. O silêncio foi longo, pesado. Victor não sabia como começar. Todas as frases que ele ensaiou no caminho sumiram da cabeça. Foi Rodrigo quem falou primeiro.
Por que você pediu para me ver? A voz estava dura. Não tinha raiva, mas tinha distância, como se estivesse falando com um estranho. Victor engoliu seco. Porque eu queria tentar consertar as coisas. Rodrigo deu um sorriso amargo. Consertar? Você acha que dá para consertar 20 anos de ausência com um café? Victor sentiu a facada, mas mereceu. Não, eu sei que não dá, mas eu... Ele travou. Respirou fundo. Eu sinto muito, Rodrigo. Por tudo. Por tudo? Rodrigo repetiu, inclinando-se para frente. Você lembra da minha formatura do ensino médio? Victor piscou, tentando lembrar. Rodrigo continuou, sem esperar resposta. Eu te mandei convite 3 meses antes. Te lembrei toda semana. No dia você mandou mensagem dizendo que tinha reunião, que ia compensar depois. Ele riu sem humor. Você nunca compensou. Victor abriu a boca, mas não saiu som. Rodrigo não parou. E o meu aniversário de 18 anos? Você prometeu que ia estar lá. Eu avisei todo mundo. Meu pai vem. Esperei você até meia-noite. Você nem ligou para avisar que não ia. As palavras eram como socos, precisas, dolorosas. Rodrigo, eu... E quando eu terminei com a Júlia? Lembra? Eu estava destruído. Liguei para você chorando. Você disse que ia me ligar de volta. Nunca ligou. Victor fechou os olhos. Cada lembrança era uma ferida que ele causou e fingiu que não existia. Eu sei que eu errei, ele disse baixo. Eu sei que fui um péssimo pai, mas eu tô aqui agora, tentando. Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. Agora? Depois de anos me ignorando, agora você quer ser pai? Sim. Por quê? O que mudou? Victor pensou em Isabela, na pergunta dela, na noite de Natal na casa de Helena, na solidão que ele finalmente admitiu. Eu passei o Natal sozinho. E uma menina, filha da minha empregada, me fez uma pergunta. Ele olhou para Rodrigo. Mete, cadê sua família? E eu não tive resposta. Rodrigo ficou em silêncio, processando. Então você só está aqui porque se sentiu sozinho? Não. Eu tô aqui porque eu finalmente entendi que desperdicei a minha vida correndo atrás de dinheiro e ignorando o que realmente importava. Victor se inclinou para frente. Você sempre foi o que importava. E eu fui idiota demais para perceber. Rodrigo desviou o olhar. Ele apertou os lábios. Victor viu a dor crua no rosto do filho. Eu cansei de esperar por você, pai. A palavra pai doeu mais do que qualquer insulto. Eu sei. E eu não tenho o direito de pedir para você me dar outra chance. Mas eu tô pedindo mesmo assim. Rodrigo ficou em silêncio por longos segundos. Depois, limpou a garganta. Você sabe que eu tive um filho? Victor congelou. O quê? Faz 2 anos. Um menino. Miguel. Victor sentiu o chão sumir embaixo dos pés. Eu não sabia. Por que você nunca perguntou? O silêncio foi devastador. Victor tinha um neto, há 2 anos, e não sabia, porque nunca se importou em perguntar. Rodrigo, eu não te contei porque não queria que você fizesse com ele o que fez comigo. A voz de Rodrigo tremeu. Não queria que ele crescesse esperando um avô que nunca aparece. Victor sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido, tentando segurar. Eu quero conhecer ele. Rodrigo deu um riso sem alegria. Claro que quer. Agora quer. Não é só agora, Você tem alguma ideia de quantas vezes eu quis te ligar? Quantas vezes eu peguei o celular, digitei seu número e desisti? Rodrigo bateu na mesa baixo, mas com peso. Porque eu sabia que você ia estar ocupado. Sempre ocupado. Victor não tinha resposta, porque era verdade. Rodrigo se levantou. Eu vim aqui porque você pediu, mas eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se quero. Eu entendo. E eu não vou deixar você entrar na vida do meu filho só porque você está com remorso agora. Victor se levantou também. Eu não quero entrar na vida dele por remorso. Eu quero porque eu perdi você. E não quero perder ele também. Rodrigo olhou para o pai. Olhos vermelhos, mandíbula travada. Você já me perdeu, pai. Faz tempo. E saiu. A porta do café se fechou. Victor ficou ali, parado, no meio do salão.
Gente conversando ao redor, risos, barulho de xícaras, vida acontecendo. Mas ele estava congelado, porque Rodrigo tinha razão. Ele perdeu o filho e nem percebeu quando aconteceu. Victor voltou para a mansão naquela tarde como um fantasma. Entrou, subiu direto para o quarto, sentou na beirada da cama e pela primeira vez em décadas ele chorou. Não um choro contido, um choro real, daqueles que vêm do fundo, que doem no peito, que arrancam tudo. Ele chorou por cada aniversário perdido, cada ligação ignorada, cada promessa quebrada. Chorou pela vida que construiu em cima de dinheiro e vazio. Chorou porque finalmente admitiu. Ele destruiu a própria família e talvez fosse tarde demais para consertar. 2 dias depois, Victor estava no escritório, mas não conseguia trabalhar. Só ficava olhando para a tela do computador, sem ver nada. Helena bateu na porta. Senhor Victor, o senhor tá bem? Ele nem se virou. Tô. Helena entrou mesmo assim. Ela o conhecia bem demais. O senhor não tá. Ela cruzou os braços. Aconteceu alguma coisa? Victor finalmente olhou para ela. Eu falei com meu filho. E ele me odeia. Helena suspirou. Puxou uma cadeira e sentou. Ele não te odeia. Se odiasse, não teria ido te ver. Victor balançou a cabeça. Você não viu a cara dele, Helena. Ele me olhava como se eu fosse um estranho. E você é... A frase foi direta, sem rodeios. Victor olhou para ela sem entender. Helena continuou. O senhor foi um estranho para ele a vida inteira. Agora quer que ele te trate como pai? Só porque o senhor resolveu aparecer? Eu sei que eu errei, mas nada, senhor Victor. Helena se inclinou para frente. O senhor quer perdão? Vai ter que merecer. E isso não acontece numa conversa. Acontece com tempo, com presença, com prova de que você mudou de verdade. Victor ficou em silêncio. Ela estava certa, como sempre. E se ele nunca me perdoar? Helena deu de ombros. Então pelo menos você tentou. Isso já é mais do que você fez até hoje. Ela se levantou, ajeitou o avental e foi saindo, mas parou na porta. Ah, e senhor Victor? A Isabela está fazendo aniversário semana que vem. A gente vai fazer um bolo simples aqui em casa. Se o senhor quiser aparecer... Victor olhou para ela. Eu posso? Helena sorriu de leve. A menina não para de perguntar se o tio Victor vai. Então acho que sim. Ela saiu. Victor ficou sozinho no escritório. Olhou para a mesa cheia de papéis, contratos, números, negócios, e percebeu que nada daquilo importava. O que importava era aparecer, estar presente, mesmo que fosse tarde, mesmo que doesse. Ele pegou o celular, abriu o WhatsApp, foi até o contato de Rodrigo, digitou. Eu sei que você não quer me ver, mas eu vou continuar tentando, porque você é meu filho e eu te amo, mesmo que eu nunca tenha mostrado isso. Enviou. Dessa vez, não esperou resposta, porque ele entendeu que mudança não era sobre receber perdão. Era sobre merecer a chance de tentar. O aniversário de Isabela era num sábado. Victor acordou cedo, nervoso como se fosse uma reunião com investidores internacionais. Mas não era reunião, era uma festa de criança, numa casa simples, com bolo caseiro e salgadinho de pacote. Ele olhou para o guarda-roupa, ternos italianos, camisas de seda, sapatos de couro legítimo. Nada daquilo fazia sentido para onde ele ia. Então pegou uma calça jeans que mal usava e uma camisa polo branca. Simples, sem logo, sem ostentação. Parou na frente do espelho. Estranhou a própria imagem. Parecia outra pessoa. Talvez fosse. Victor chegou na casa de Helena às 3 da tarde. A rua estava cheia de carros velhos estacionados. Música tocando alto, criança gritando. Bexiga colorida amarrada no portão. Ele estacionou o Mercedes afastado para não chamar atenção. Na mão, levava 2 presentes. Um era uma boneca cara, importada, que a vendedora disse ser o sonho de toda menina. Outro era um livro ilustrado sobre astronomia. Ele não sabia qual Isabela ia gostar mais. Então levou os 2. Bateu no portão.
Uma criança abriu. Tio Victor! Isabela apareceu correndo, vestido rosa, tiara de princesa torta na cabeça, rosto pintado de borboleta. Você veio! Você veio mesmo! Ela pulou nele. Victor quase derrubou os presentes, mas segurou. Isabela o abraçou com aquela força desproporcional que criança tem quando está feliz de verdade. Claro que eu vim. Você me convidou. Isabela puxou ele pela mão. Vem, tem bolo, tem salgadinho, tem suco. E a avó tá brava porque o Marcos estourou 3 bexigas sem querer. Victor entrou. A casa estava cheia. Parentes, vizinhos, amigos da escola de Isabela. Todo mundo espremido na sala pequena. Bexigas no teto. Bandeirinhas de papel crepom, uma mesa improvisada com toalha de plástico cheia de salgadinhos, refrigerante de 2 litros e um bolo redondo com glacê rosa e o nome Isabela, escrito à mão em chocolate derretido. Não tinha nada de luxo, mas tinha vida. Dona Marlene viu Victor e acenou da cozinha, sem parar de fritar coxinha. E aí, patrão? Você veio de jeans? Achei que ia aparecer de smoking. Risadas explodiram. Victor sorriu, sem graça. Eu aprendo, Dona Marlene. Helena apareceu com uma bandeja de brigadeiro. Senhor Victor, que bom que o senhor veio. Ela olhou para os presentes. O senhor não precisava. Eu quis. Isabela arrancou os presentes da mão dele, empolgada. Posso abrir agora, mãe? Helena suspirou, sorrindo. Pode. Isabela rasgou o papel de presente com a delicadeza de um furacão. Primeiro abriu a boneca. Os olhos brilharam. É a Heloise, a boneca que eu vi na loja. Ela abraçou a boneca como se fosse ouro. Victor sorriu aliviado. Acertou. Mas então Isabela viu o segundo presente. O livro. Ela abriu devagar, folheando as páginas ilustradas de galáxias, planetas, estrelas. É um livro sobre o espaço. Victor hesitou. Eu não sabia o que você gostava, então pensei que... Isabela olhou para ele séria. Eu amo espaço. Victor piscou surpreso. Sério? Sério? Eu quero ser astronauta quando crescer. Ela abraçou o livro com a mesma força que abraçou a boneca. Obrigada, tio Victor. E saiu correndo, mostrando para todo mundo. Helena se aproximou baixinho. O senhor acertou em cheio. Ela dorme assistindo vídeo de planeta no YouTube. Victor sentiu algo estranho no peito. Orgulho. Não de fechar negócio. Não de ganhar dinheiro. Orgulho de ter acertado o presente de uma criança. Era ridículo, mas era real. A festa seguiu. Victor ficou num canto observando. Crianças correndo, adultos conversando, gente comendo com a mão, refrigerante derramado no chão. Ninguém ligava, era caos puro, mas era feliz. Marcos apareceu ao lado dele com 2 copos de plástico cheios de refrigerante. Toma, patrão, aqui é open bar de Fanta. Victor pegou, rindo baixo. Obrigado. Marcos bebeu de uma vez, arrotou sem cerimônia e limpou a boca no braço. E aí, você tá curtindo? Victor olhou ao redor. Tô. É diferente. Diferente de quê? Das festas que eu tô acostumado. Marcos cruzou os braços. Deixa eu adivinhar. Champanhe caro, canapé francês, garçom de gravata? Victor quase riu. Mais ou menos isso. Deve ser um saco. Victor olhou para ele surpreso. Por quê? Porque ninguém tá se divertindo de verdade, né? Todo mundo fingindo ser fino, segurando taça, falando de coisa chata. Marcos deu de ombros. Aqui não. Aqui é real. Ninguém tá fingindo nada. Victor ficou em silêncio. Marcos estava certo. Ele passou a vida em festas caras onde ninguém ria de verdade. Só sorria para foto. Aqui, as pessoas riam porque era engraçado. Abraçavam porque gostavam. Comemoravam porque importava. Você tem razão, Victor admitiu. Marcos bateu no ombro dele. Eu sempre tenho. Pergunta para minha ex-mulher. Ela vai negar, mas no fundo ela sabe. E saiu rindo buscando mais refrigerante. A noite caiu. As crianças começaram a cansar.
Isabela sentou no colo de Helena, sonolenta, ainda abraçada com o livro. Victor ia embora quando Dona Marlene o chamou. Patrão, tem sobra de bolo, leva para casa. Victor ia recusar, mas ela já enfiou uma marmita de plástico na mão dele. Não aceito não como resposta. Ele sorriu. Obrigado, Dona Marlene. Ela segurou o braço dele antes que ele saísse. Você tá tentando, né, com seu filho? Victor travou. Tô, mas não tá fácil. Marlene apertou o braço dele, firme. Nunca é fácil. Mas vale a pena. Continua tentando. Victor assentiu sem conseguir falar. Ele saiu. Entrou no carro. Colocou a marmita de bolo no banco do passageiro. Olhou para a casa iluminada pela janela, cheia de gente. E sentiu algo que não sentia há anos. Pertencimento. Não porque ele era rico, não porque ele tinha poder, mas porque ele foi, porque ele apareceu, porque ele estava presente. Quando Victor chegou em casa, a mansão estava escura, silenciosa. Ele ligou as luzes, subiu para o quarto, tirou o jeans, deitou na cama e o celular vibrou. Mensagem. Ele pegou, sem expectativa. Era de Rodrigo. Victor sentou na cama, coração acelerado. A mensagem dizia: Miguel faz aniversário mês que vem. Se você quiser vir, eu deixo. Mas só se você prometer que vai aparecer. Ele não merece ser decepcionado que nem eu fui. Victor leu, releu 3 vezes. As mãos tremiam. Rodrigo estava dando uma chance real. Victor digitou rápido antes que Rodrigo mudasse de ideia. Eu vou, eu prometo, e dessa vez eu cumpro. Enviou. Deitou de novo, olhou para o teto, e pela primeira vez em muito tempo ele não se sentiu sozinho. Ele tinha um neto e ia conhecê-lo, não porque mereceu, mas porque ia provar que merecia. E isso, Victor percebeu, era tudo o que importava. O mês passou devagar. Victor contou cada dia até o aniversário de Miguel. Ele não queria estragar, não podia estragar. Cancelou reuniões, desmarcou viagens. Pela primeira vez na vida, recusou um contrato milionário porque a assinatura era no mesmo dia do aniversário do neto. O sócio não entendeu. Victor, é 5 milhões. Você vai perder por causa de um aniversário de criança? Victor olhou para ele firme. Sim, e desligou. No dia do aniversário, Victor acordou às 6 da manhã. Nervoso, ele foi até uma loja de brinquedos. Passou 2 horas escolhendo um carrinho de controle remoto, um quebra-cabeça de dinossauros, um livro infantil sobre o espaço, o mesmo tema que Isabela amava. Mas na hora de embrulhar ele hesitou. E se Miguel não gostasse? E se ele parecesse velho demais? Chato demais? E se Rodrigo mudasse de ideia e não deixasse ele entrar? Victor respirou fundo, embrulhou os presentes, colocou no carro e foi. A festa era num buffet infantil, nada luxuoso, mas decorado com balões, piscina de bolinhas, escorregador inflável, crianças correndo para todo lado. Victor estacionou. Ficou dentro do carro por 5 minutos, só respirando. Até que viu Rodrigo na porta. Ele estava com uma criança no colo. Um menino pequeno, cabelo escuro, olhos curiosos. Miguel. Victor sentiu o peito apertar. Aquele era seu neto, e ele não conhecia. Não sabia se ele gostava de desenho, de futebol, de música, não sabia nada, mas ia aprender. Ele saiu do carro, pegou os presentes, caminhou até a entrada. Rodrigo o viu. Ficou tenso, mas não saiu. Esperou. Victor parou na frente dele. Oi, oi, Rodrigo respondeu seco. Silêncio. Miguel olhou para Victor curioso. Quem é papai? Rodrigo hesitou. Victor viu a dúvida no rosto do filho. Ele podia dizer ninguém. Podia inventar uma desculpa. Podia proteger Miguel da decepção que ele mesmo viveu, mas ele não fez isso. Esse é seu avô. Miguel arregalou os olhos. Meu avô? Eu tenho avô? Tem. Miguel sorriu. Aquele sorriso puro de criança que ainda não conhece desapontamento. Oi, vovô! Victor sentiu a garganta fechar. Ele não esperava ser chamado assim. Não tão rápido. Não tão fácil. Oi, Miguel. Miguel apontou para os presentes.
Isso é para mim? Victor olhou para Rodrigo pedindo permissão silenciosa. Rodrigo assentiu breve. É, feliz aniversário. Miguel desceu do colo do pai e pegou os presentes, empolgado. Rasgou o papel na mesma hora. Viu o carrinho de controle remoto e gritou de alegria. Um carrinho! Papai, olha! É vermelho! Rodrigo sorriu de leve, mas os olhos ainda estavam guardados. Legal, filho. O que você fala pro vovô? Miguel abraçou Vitor apertado. Obrigado, vovô. Vitor ficou paralisado. Depois, devagar, abraçou o neto de volta. E foi como se algo dentro dele se consertasse. A festa seguiu. Miguel correu para brincar com os amigos. Vitor ficou num canto, observando. Rodrigo se aproximou. Ficou ao lado dele, em silêncio. Você veio, Rodrigo disse, sem olhar. Eu prometi. Você já prometeu antes. Vitor virou para ele. Eu sei, mas dessa vez eu cumpri. Ele respirou fundo. E vou continuar cumprindo. Rodrigo ficou quieto. Depois suspirou cansado. Eu quero acreditar em você, pai, mas é difícil. Eu sei. E eu não espero que você acredite agora, mas vou te dar motivos. Todo dia. Rodrigo o encarou. Pela primeira vez, Victor viu algo além de mágoa. Viu esperança. Pequena. Frágil. Mas ali. Ele gostou de você. Victor olhou para Miguel, que corria no pula-pula com o carrinho na mão. Ele é incrível. É. Rodrigo cruzou os braços. E eu não vou deixar você estragar isso. Eu não vou. Você promete? Victor olhou no olho do filho. Eu prometo. Rodrigo assentiu. Lento, mas assentiu. Então, a gente pode tentar. Victor sentiu o alívio invadir o peito. Obrigado. Rodrigo deu um meio sorriso. O primeiro verdadeiro desde que se reencontraram. Não me agradeça, só apareça. Eu vou. E pela primeira vez, Victor acreditou nas próprias palavras. A festa acabou. As crianças foram embora. Victor ajudou a recolher os balões, guardar os presentes. Rodrigo não pediu, mas ele fez mesmo assim. Quando tudo estava arrumado, Miguel correu até Victor sonolento. Vovô, você vem de novo? Victor se abaixou, na altura do neto. Venho, sempre que seu pai deixar. Miguel sorriu cansado. Então vem sempre. Victor sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido. Vou. Miguel o abraçou e saiu correndo para o pai. Rodrigo pegou o filho no colo. Olhou para Victor. Semana que vem tem parque. Se você quiser, a gente vai estar lá, às 3 da tarde. Victor assentiu, firme. Eu vou estar. Rodrigo sorriu de leve. Então a gente se vê. Se vê. Victor saiu do buffet, entrou no carro, sentou, respirou fundo e sorriu. Não um sorriso de negócio fechado, não de lucro garantido. Um sorriso de pai, de avô, de alguém que finalmente entendeu que estar presente valia mais que qualquer fortuna. 1 ano se passou. Era noite de Natal de novo. Mas dessa vez, quando Victor olhou para a mesa da mansão, ela estava diferente. Não tinha 12 lugares vazios, tinha 12 lugares ocupados. Rodrigo estava sentado na cabeceira oposta, conversando com a esposa. Miguel corria pela sala com Isabela, os dois rindo alto, brincando de pega-pega entre os sofás caros que agora tinham marcas de mãos pequenas. Helena estava na cozinha com Dona Marlene, as duas preparando a ceia. Não uma ceia de chefe contratado. Uma ceia feita por elas, farofa, tender, arroz, aquelas comidas simples que tinham gosto de família. Marcos estava no sofá assistindo o jogo de Natal, cerveja na mão, gritando para o time como se estivesse no estádio. A casa estava bagunçada. Tinha brinquedo no chão, guardanapo amassado na mesa, copo de suco derramado no tapete persa de 50 mil reais. E Vitor não ligava. Porque pela primeira vez em décadas, a mansão não estava vazia, estava viva. Helena apareceu com uma travessa fumegante. Senhor Victor, a comida está pronta. Victor balançou a cabeça sorrindo. Helena, quantas vezes eu preciso falar? Me chama de Victor. Só Victor. Helena revirou os olhos, sorrindo. Tá bom. Victor,
Ela colocou a travessa na mesa. Dona Marlene trouxe o tender. Marcos desligou a TV reclamando. Rodrigo chamou Miguel e Isabela. Vem, pessoal, vamos jantar. Todo mundo se sentou. A mesa estava cheia, desorganizada, pratos diferentes, copos desemparelhados, nada impecável. Mas estava certa. Victor olhou ao redor, cada rosto, cada sorriso. Rodrigo percebeu e olhou para ele. Tá tudo bem, pai? Victor engoliu seco. Aquela palavra ainda arrepiava. Pai. Rodrigo voltou a chamá-lo assim. Não sempre, mas às vezes. E cada vez doía e curava ao mesmo tempo. Tá tudo perfeito. Miguel puxou a manga de Victor. Vovô, eu posso sentar do seu lado? Victor sorriu, os olhos marejando. Claro, campeão. Miguel subiu na cadeira ao lado dele, balançando as perninhas. Isabela sentou do outro lado. Eu também quero sentar perto do tio Victor. Dona Marlene gargalhou da outra ponta da mesa. Esse homem virou celebridade aqui em casa. Risadas explodiram. Victor olhou para Isabela. A menina que fez a pergunta que mudou tudo. Cadê sua família? Ele tinha resposta agora. Estava ali, na mesa, rindo, comendo, vivendo. Depois da ceia, as crianças caíram no sono no sofá. Rodrigo ajudou Victor a levar Miguel para o quarto de hóspedes. Eles deitaram o menino na cama, cobriram com o cobertor. Miguel murmurou, meio dormindo. Boa noite, vovô. Victor beijou a testa dele, algo que nunca fez com Rodrigo quando criança. Boa noite, campeão. Rodrigo e Victor saíram do quarto em silêncio. Ficaram no corredor. Obrigado, Rodrigo disse baixo. Victor olhou para ele surpreso. Por quê? Por aparecer, por estar aqui, por tentar. Victor sentiu o nó na garganta. Eu que agradeço, por me dar a chance. Rodrigo sorriu. Não o sorriso distante de antes. Um sorriso real. A gente tá consertando, né? Tá. Rodrigo estendeu a mão. Victor olhou. Depois puxou o filho para um abraço. Rodrigo travou. Depois, devagar, retribuiu. Os dois ficaram ali, pai e filho, consertando anos de distância com segundos de presença. Quando se soltaram, os dois tinham os olhos vermelhos. Feliz Natal, pai. Feliz Natal, filho. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Victor ficou sozinho na sala. Mas o silêncio era diferente. Não era vazio, era descanso. Ele olhou para a árvore de Natal. Dessa vez tinha presentes embaixo, desenhos que Miguel fez, uma foto emoldurada que Isabela deu de presente. Uma mensagem de Rodrigo num bilhete simples. Obrigado por voltar. Victor pegou o bilhete, leu de novo, e sorriu. Ele não consertou tudo. Ainda tinha muito a fazer, muito a provar, muito a estar presente. Mas ele estava tentando, e dessa vez não ia parar. Porque ele entendeu finalmente a resposta para a pergunta de Isabela. Cadê sua família? Não era sobre onde ela estava, era sobre ele estar onde ela precisava. E agora ele estava. Victor pegou o celular, abriu a câmera, tirou uma foto da sala bagunçada, brinquedos no chão, copos sujos na mesa, guardanapos amassados, e mandou no grupo da família com a legenda: Melhor Natal da minha vida. Isabela, com a ajuda da mãe. Ano que vem a gente faz de novo, tio Victor. Victor trancou o celular, deitou no sofá e pela primeira vez em anos dormiu em paz. Porque milhões não compram presença, não compram risada, não compram família. Mas estar presente, isso constrói tudo. E Victor finalmente aprendeu. Não quando era fácil, mas quando ainda era possível. Se esse vídeo te lembrou que dinheiro nenhum compra presença, não deixa isso morrer aqui. Deixa o like para eu saber que você quer mais histórias assim. E comenta. Qual foi a frase que mais te pegou? E eu quero uma resposta direta. Hoje você está aparecendo para as pessoas que você ama, ou só está ocupado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.